Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Olha, o Política Cruzada deste domingo começa agora para falar de economia. Você vai ao mercado e a sacola volta para casa vazia, né? O salário está cada vez mais magro e mal dá para esperar o fim do mês. Já as contas estão cada vez maiores. Com aquele mesmo dinheiro do mês passado, será que você consegue comprar as mesmas coisas esse mês? E o crédito? Esse aí já desapareceu há muito tempo. Em contrapartida, os juros continuam subindo. Os índices mostram o desemprego está voltando numa velocidade assustadora e o trabalhador brasileiro volta a ter medo de ser engolido pela inflação. No Política Cruzada de hoje, vamos falar sobre crise e economia. Como deve ser o comportamento do mercado financeiro no segundo semestre do ano? Ainda temos esperanças ou a tendência é só piorar? Bom, para discutir esses assuntos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios deste domingo o economista Leonardo Baldez, que preside um instituto voltado para o assessoramento técnico e consultoria econômica empresarial. Bom dia, Baldez. Muito obrigado pela presença. E também minha colega jornalista Ellen Vilela. Bom dia, Ellen. Bom dia. Obrigado. A inflação está subindo. A tendência para agora, esse segundo semestre do ano, qual é? Na realidade, a inflação foi a política central dos últimos 12 anos da política econômica. Sempre fomos trabalhar em cima da meta de inflação. Isso, esse ano, demonstra que, na realidade, esse projeto foi totalmente criticado e ele não tem condição de dar sequência. A meta nossa é uma meta meramente teórica, a gente praticamente no meio do ano está chegando na meta de 6 e poucos, né? Já chegou a ser 4,5 no passado. E o problema é que a inflação é um dos piores males para a pessoa comum, um trabalhador do dia a dia. Porque quem se lembra da década de 80, onde os preços subiam a cada dia, a gente tinha até a arquitetura da casa da gente diferente. A gente tinha até despensa. Hoje não tem despensa em casa. Porque você comprava tudo com salário, porque aquele saco de arroz que custava X reais no início do mês, ele no final do mês já custava o dobro, 3 vezes mais. Chegou a época de aumentar 3 dígitos em um mês. Então a gente perdia o poder de compra, né, do nosso dinheiro. Então ele não era reserva de valor. O que reserva de valor? Eram os bens, a mercadoria do consumo, a terra, a casa, o automóvel. Por isso que a gente tem aquela ilusão que o automóvel é até investimento, vem dessa época. Porque tudo subia de preço. E a comida também. Hoje, com a inflação alta, o cara tem reajuste de preço uma vez por ano, de salários. E o poder de compra dele vai perdendo mês a mês. Então, aquele mesmo salário mínimo que compra X sacos de arroz, 10 sacos de arroz no início do mês, compra 5 no finalzinho de um período inflacionário, de um ano inflacionário. Então, esse é um grande problema e isso acaba desarranjando e fazendo com que as pessoas perdem o poder de compra. Então, esse é um problema sério. Esse ano, eu aposto que a inflação vai passar de 2 dígitos, o governo não fala isso, né? Mas se você olhar o que aconteceu no primeiro semestre desse ano, e muito impactado no primeiro trimestre por gasolina, que ficou represada, por contas públicas, a gente chama de preços administrados, que são energia, que a gente segurou um pouco e não deixou fazer investimento, ligamos as termoelétricas, não falamos para economizar energia, tudo por uma questão eleitoral, nós estamos pagando a conta e caro esse ano. E quem está pagando essa conta? Não é banqueiro, não é o governo, somos todos nós, somos todas as populações, todos os agentes econômicos. A gente brinca que a economia é dividida em 3 pilares. Um pilar que é a sociedade, que é, na verdade, a massa salarial, os consumidores, né? Famílias, que a gente chama, as empresas que geram praticamente todo o ciclo virtuoso que tem de geração de valor, o imposto, que é para o terceiro, para o governo, o salário para o consumo, e o próprio governo, que arrecada e distribui na forma de políticas públicas. Então, se a gente fosse definir o mundo econômico em 3 agentes, a relação entre esses 3 agentes é esse complicado mundo da economia. E quando a gente fala de inflação, na realidade, todo mundo acaba perdendo e pagando um pouco essa conta. E nesse caso, você fez uma comparação com os anos 80, que era uma época muito complicada de preços e de inflação.
E se tem essa questão econômica tão evidente, tem também a questão de emprego evidente? Sim, na verdade nós estamos vivendo uma recessão. O que é uma recessão? É quando você não tem crescimento econômico. O Brasil está andando de lado já nos últimos 2, 3 anos em termos de crescimento. A gente está meio argentino. Quando não tem crescimento, a gente muda a forma de medir o crescimento e parece que teve um crescimento pífio de 1%. Mas esse crescimento é abaixo do crescimento demográfico, ele é abaixo do crescimento sustentável do país. Além de ter o problema do crescimento, nós perdemos a qualidade da nossa capacidade de pagamento como país. O que significa isso? A gente veio falar de investment grade, que atrai investidor. O que é isso? É uma nota que se dá pelo desempenho das contas desse negócio chamado Brasil. Do mesmo jeito que você tem a sua conta da pessoa física, você tem o seu salário, o brasileiro, o país tem a quantidade de impostos que arrecada. E você tem as suas contas que você paga, que são as contas essenciais do dia a dia, para você viver, que é água, energia, aluguel, comida, né? A mensalidade da escola dos filhos. Então isso aí você não tem muito como mexer. O Brasil tem a folha que ele paga do funcionalismo público, que são gastos obrigatórios, que ele também não tem como mexer. Então, antigamente, no início do Plano Real para cá, o que mudou na política econômica e por que a gente está sentindo tanto agora e parece que não tinha nada disso e da noite para o dia parece que a gente está surpreso, descobrindo um país que não sabia que existia. Né? Porque na realidade a gente não consegue avaliar, economista vê esses números, mas a pessoa comum não consegue avaliar isso. Aliás, a pessoa comum não consegue avaliar nem o bolso dela. Ela começa a gastar mais que pode e só descobre isso quando não tem capacidade de pagamento. Isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil, ele começou uma linha de gestão, que foi o primeiro ano, os 2 anos do Fernando Henrique, mas o primeiro ano do governo Lula, focado em uma política de meta, de política inflacionária, que vamos trabalhar tudo para uma inflação mais baixa. As outras variáveis macroeconômicas normalmente vão se ajustar e melhorar a condição de todo mundo. Tudo isso com a base do que foi o combate da inflação dos anos 80. Era uma inflação diferente da de agora. Naquela época, nós tínhamos uma inflação que a gente chama, nós economistas, de inflação expectacional. É um nome diferente, mas ele faz sentido, porque você tinha expectativa que ia subir o preço, você já remarcava o preço. Então, o sindicato tinha expectativa que o poder de compra ia perder, ele já pediu um reajuste de X% a mais. Porque todo mundo sabia que a gente não podia confiar no combate à inflação. Uma moeda, para ela ser forte, ela tem 3 condições. A primeira ela tem que ter poder de compra, ela tem que ter reserva de valor, ao longo do tempo ela tem que reservar valor, e ela tem que ter ser a moeda de troca que o Banco Central fala assim, a partir de hoje a minha moeda é real. No passado, nos nossos combates, a gente tentou de tudo quanto é jeito, congelar preço, isso, aquilo, outro, para dar para a moeda essas 3 funções básicas. Só quando a moeda tem as 3 funções que ela é uma moeda forte. E a gente não conseguia isso. Você lembra quando a gente criou o Cruzeiro Novo, o Cruzado, a gente tentou controlar os preços por congelamento. Aí contra o mercado a gente tem que deixar ele se ajustar normalmente e você tem que restabelecer esses poderes. Então quem é produtor de soja, quem é pecuarista, a reserva de valor, a unidade de conta dele, quer dizer, ele pensa em soja e saco de soja, leite em litro de leite, quem cria isso, né? Então, a moeda brasileira, sempre o cara pegava em cruzeiro e pensava em dólar. Quando o real se consolidou, ele quebrou essa inflação expectacional, e criou os preços da economia de forma adequada. Quando você tem inflação muito alta, você perde noção de valor. O preço que você comprou uma camiseta hoje é o preço da geladeira de amanhã. Porque aumenta 3 reais, ninguém tem noção de nada. O sujeito põe o preço que quiser e o outro que não sabe nada compra do jeito que quiser. Nessa época não precisava ter empresário no Brasil de gestão de nada. Bastava você aplicar no chamado overnight lá, que a situação sua estava resolvida. Depois disso, tudo mudou. A forma de gerenciar mudou, a forma de lidar com a economia mudou. E a forma de lidar com a economia era,
eu tenho uma receita de impostos, eu tenho um custo aqui de folha, eu tenho uma receita de salário, eu tenho um custo da minha casa. Então, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que gastar um pouquinho, gastar mais do que eu ganho e tenho que principalmente pagar minhas despesas essenciais, que na vida da gente são essas que eu falei, e na vida do governo é a folha dele, mais um monte de coisa. Criaram-se algumas regras para ajudar a gente um pouco mais. A lei de responsabilidade fiscal teve um papel importante na gestão pública. Não se pode gastar mais que 50% com a folha. Estão querendo derrubar isso agora. É um passo para trás, porque qualquer prefeito queria gastar 100% da receita com a folha. Como é que você tem dinheiro para o resto? Para a saúde, para a educação e para nada? Então, criou-se esse arcabouço para isso. E aí, a gente conseguiu grandes conquistas. O primeiro governo Fernando Henrique, o governo Lula, a gente tinha superávit primário, que era pagar essas contas básicas, para depois pagar os juros. Com isso, a gente conseguiu cair juros. Mas eu acho que aí essa conversa é mais longa e a gente vai poder dar uma discussão melhor dos juros aí no próximo bloco. Aqui, só para destacar, você disse que a moeda se fortalece com 3 pilares, né? Como é que você vê a nossa moeda hoje, com base nisso? Tá. Veja bem, quando a inflação está mais alta, você vai perdendo valor. Então, a reserva de valor ela fica um pouco mais prejudicada. A unidade de conta é o que o Banco Central fala, continua sendo real, né? E a unidade de conta, o brasileiro continua pensando em real. A gente está fragilizado, mas ainda a gente tem uma moeda que tem as 3 medidas bem feitas. Se a gente conseguir fazer um plano de gerar um pouco de mais de credibilidade nos próximos meses e nos próximos anos, nós não voltamos para a década de 80. Eu falo que hoje nós estamos mais ou menos em 2004, 2005. O regresso nosso foi pós-estabilização do plano real. Nós temos uma moeda relativamente estável, inflação que ela é alta, mas ela ainda é controlável. Mas nós voltamos a ter desemprego que a gente não tinha, e temos algumas coisas mais graves, que a gente perdeu um boom. O brasileiro não era endividado, porque não tinha crédito. Deu crédito para o brasileiro sem ensinar ele a usar o crédito. Um crédito irresponsável. E cada vez a gente tem mais discursos que têm cara de responsáveis. Sabe aquelas falsas verdades que muitos contam que faz sentido, mas que não é nada daquilo? Então, a Câmara de Deputados aprovou para aumentar agora o prazo de consignado para os aposentados, que não estão dando conta de pagar, já era 72 meses, passou mais de 90. O consignado é mais barato. É verdade, ele é mais barato, mas o cara que não sabe usar, ele vai endividar mais, ele não vai pagar uma conta mais cara, ele vai arrumar mais uma dívida. É assim que aconteceu com o brasileiro e é assim que aconteceu com o Brasil. A gente teve um boom de crescimento, sobrou dinheiro que era para poder investir em saúde e educação, a gente aumentou folha, aumentou as despesas do governo. O brasileiro aumentou sua capacidade de compra com crédito e em vez dele aproveitar isso e diminuir os juros, ele, em vez de aproveitar isso e construir mais patrimônio, ele dilapidou o patrimônio, que ele endividou mais, e hoje a maior parte do dinheiro dele é para pagar juros e não dava conta de pagar o essencial. As prestações. Igual o brasileiro está o Brasil hoje, só para você entender como a gente era e como a gente está. Tá certo. Olha, final desse primeiro bloco, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e na volta a gente volta a falar sobre economia, crise econômica e o desemprego que está batendo aí a nossa porta. É um minuto só, nós voltamos já.